Então, Tiago, capítulo 2, dos versículos 14 ao 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Bom, a gente tem aqui um dos pontos auges cruciais da carta de Tiago, onde ele já deixa isso bem claro para nós desde o início. A gente sabe, Tiago, o irmão de Jesus, que não usa dessa prerrogativa de ser irmão de Jesus para conseguir a atenção dos seus ouvintes, podia muito bem fazer isso, né? Afinal de contas, tinha essa autoridade, essa possibilidade, porém ele prefere ser chamado de servo, se inclui no grupo de pessoas que está ali como servo, como um escravo de Jesus, um submisso à sua vontade. Ele escreve para um grupo de pessoas, judeus da dispersão, que estão afastados, que estão longe, com o propósito principal de fazer com que esses ouvintes, leitores, chegassem a um estágio de maturidade espiritual. Por outro lado, ele sabe também que isso não é possível a despeito do próprio Deus. Porque para atingir esse nível de maturidade espiritual que ele deseja ver nos seus ouvintes, nos seus leitores, é necessário de sabedoria. Porém, essa sabedoria não se adquire nas carteiras, nas salas de aulas, da academia, da escola, ou inclusive dos bancos de uma igreja. Essa sabedoria ela é adquirida pela própria relação com o Deus. Por isso que ele vai dizer, se alguém, no versículo 5, se alguns de vocês necessitam de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Vão à fonte. Deus é o dono, o autor da sabedoria. Pode ir à fonte que tem sabedoria para vocês viverem a vida cristã de maneira autêntica, correta, fiel e sábia, à vontade. À vontade, peçam a Deus. Esse é o tipo da oração que você pode fazer e no final dela já agradecer a resposta. Peçam a Deus, que a todos dá. Esse é o Tiago. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? E quando a gente pensa em fé, a gente sabe que a fé ela é fundamental, não é isso? O pecador ele é salvo pela fé, o justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que é feito sem fé é pecado. Então a gente tem vários elementos em que a fé ela é fundamental, ela é essencial. Hebreus capítulo 11 vai dizer para nós o que seria fé, e essa fé é a confiança de que a palavra de Deus ela é verdadeira, não importam as circunstâncias. Isso é ter fé. Não é somente reproduzir um discurso. Essa fé implica em algumas questões, implica em algumas situações, desembocam em algumas situações. Tem que acontecer. Por isso que ele vai falar aqui que a fé sem obras, ela é morta. E aqui, irmãos, é importante a gente fazer mais uma vez aquela lembrança para a gente não cometer o erro que muitos cometem de fazer uma relação entre o estudo de Tiago com o estudo de Paulo, quando Paulo fala sobre a justificação pela fé. Nós falamos isso em alguns momentos atrás, não é? E alguns, inclusive, até usam isso como argumento para dizer que existem contradições nas Escrituras. Não existe contradição nas Escrituras, porque se a gente for
no apóstolo Paulo, a gente vai perceber que os seus leitores, o que ele se encarrega de fazer nos 3 primeiros capítulos do livro de Romanos. Muito obrigado, Samuel. O que ele se encarrega de fazer é dar uma exposição do Evangelho para aqueles que não conhecem o Evangelho, não haviam sido alcançados pelo Evangelho. É claro que a justificação, ela acontece pela fé, a salvação, ela é pela fé, não é pelas obras. Só que o Tiago está falando para quem? Para descrentes? Não, quem são os ouvintes de Tiago? São crentes que já passaram por esse processo da salvação. Não faz sentido nenhum falar para eles que a salvação é pela fé. É óbvio que é pela fé. O que ele está querendo dizer, ele não está falando de um aspecto de salvação, ele está falando do aspecto ético. Ético. Aquele que tem fé age de uma maneira peculiar. Só que quando a gente olha aqui, o versículo 14, da forma como está, e às vezes a gente até foi ensinado ou é ensinado de uma forma que não é a ênfase do texto. Como por exemplo, você olha aqui, bom, a fé, se não tiver obras, ela é morta. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A gente tem a ideia de pensar que, bom, então basta fazer obras. Bom, então, pastor, é simples. Amanhã, irmãos, todo mundo aqui, vamos fazer um sopão, vamos fazer alguma coisa, vamos construir umas casas, vamos... Não é essa a ideia principal. Às vezes a gente cai nesse erro de achar que só basta, então, você começar a se envolver com questões meramente sociais. O que o Tiago está dizendo é que essa obra, ela não começa de maneira externa. Essa obra primeiro começa onde? Em mim. Em mim. A verdadeira fé produz obras em mim. E como é que a gente pode exemplificar isso, né? Quais são as características de uma fé quando ela é inútil, por exemplo? A minha e a sua fé é inútil quando ela não resulta em vida santa. Quando a minha fé não é capaz de transformar o meu comportamento. Quando a minha fé não é capaz de mudar a minha vida. Isso é algo inútil. Quando aquilo que eu digo que eu creio não é capaz de produzir em mim transformações que se percebam, que sejam possível ver. E aí percebe que o próximo, ele é deixado no segundo plano, porque essa mudança primeiro tem que acontecer em mim, porque depois que isso acontece em mim, vai ser muito mais fácil de entender e de ver, sentir a necessidade do outro. Sabe o que isso nos ensina então? Então isso quer dizer que a minha falta de olhar, ou de sentir, ou de perceber a necessidade do outro, não é um problema externo, é um problema interno. O fato de eu não me dispor, de o reino de Deus e a sua justiça ficar sendo visto por mim de maneira secundária, isso é um indicativo de que existem problemas dentro de mim que precisam ser tratados, que essa fé que eu digo crer não está sendo relevante nem para mim, quanto mais para o outro. Então, quando o reino de Deus, e aí quando a gente fala em reino, aí nós temos um rei, nós somos súditos desse rei, e quando a gente não acata as ordens desse rei, nós estamos dizendo que nós não o amamos tanto assim, apesar de cantarmos que amamos,
Apesar de reproduzirmos um discurso que sim, que amamos. Apesar de a nossa playlist sejam de músicas que falam sobre esse amor, porém isso tem que ser experimentado por mim. É disso que o Tiago está falando. A fé sem obras, ela não tem proveito nenhum. Mas de que tipo de obras? Obras que transformam a minha vida. Vida santa, que não é tão somente a reprodução de um discurso, de um vocabulário que você aprendeu ao longo desses anos, mas que reflete na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, no trânsito, na escola, na relação com as pessoas. Cristianismo é vida. Cristianismo não é a reprodução de um discurso. Cristianismo, irmãos, é vida, uma vida radicalmente nova. É uma mudança de vida, é uma transformação de vida. E isso é a minha e é a sua responsabilidade. Santidade não é um assunto que está na moda. Não é um assunto que está na moda. Primeiro porque não é tão simples falar sobre isso. Mas apesar de não estar na moda, Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem-aventurado os limpos de coração, bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Santidade. Um senhor que viveu no século XVIII chamado J.C. Ryle, ele escreve um livro chamado Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, que é uma referência a esse texto de Hebreus. Salvo engano, na página 42, ele vai dizer o seguinte, eu vou parafrasear para os irmãos. Ele diz que a fé que você diz ter, sendo que essa fé não se reproduz no seu comportamento, ele diz, essa fé não é melhor do que a dos demônios. Fortíssimo, seríssimo. Vou repetir. A fé que você diz ter, que não se reproduz no seu comportamento, não é melhor que a fé dos demônios. Inclusive o próprio Tiago vai falar sobre isso um pouco mais à frente, né? Porque até os demônios creem, no versículo 19. Veja você, crês tu que Deus é um só? Puxa, que bom! Vocês fazem muito bem. Até os demônios creem nisso. Até os demônios creem. Mas não vamos chegar hoje aqui. Vamos deixar para o próximo domingo. Vamos nos deter ao versículo 14. E agora vamos ao versículo 15. Olha o que ele vai dizer. Aí o Tiago, ele vai fazer uma questão, e é muito bom isso em Tiago, é muito bom também perceber isso no apóstolo Paulo, porque eles fazem um enunciado, mas depois ele pensa assim, poxa, será que ficou claro? Será que eles vão entender? Pensando na possibilidade de haver aí alguma dificuldade da interpretação daquilo que ele está dizendo, ele faz questão de esclarecer agora no versículo 15. Bom, eu vou traduzir tudo o que eu disse no versículo 14, aqui no versículo 15. Olha, é o seguinte, a regra é a seguinte: se um irmão ou uma irmã... Aqui é interessante, Abril, eu li um autor que diz, né, poxa, tá vendo? O pessoal diz que a Bíblia ela é machista, né? A Bíblia ela é machista, é homofóbica, Deus é machista. Aqui, ó, se um irmão ou uma irmã, as irmãs estão incluídas aqui, as mulheres estão incluídas aqui, o judeu falando isso, um judeu que foi alcançado pela graça de Deus. Quando a graça de Deus o alcança, irmãos, não há justificativa para um comportamento preconceituoso, não há, porque foi alcançado pela graça de Deus. Você vai ver isso em Atos capítulo 8, versículo 26, quando Filipe vai e prega o evangelho aonde? Um judeu, Samaria.
um lugar que um judeu não ia, não gostava de ir, não gostava dos samaritanos, porque foi alcançado pela graça de Deus. Não há espaço para o preconceito quando a graça de Deus chega nas nossas vidas, meus irmãos. Se você tem um comportamento preconceituoso, existem lacunas na sua vida que você precisa tratar. Eu digo para você, o Evangelho é capaz de tratar. O Espírito Santo é capaz de tratar. Submeta-se ao Evangelho, submeta-se ao Espírito Santo, e Ele tem poder para transformar a minha e a sua vida. Versículo 15: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? E aí, se você estiver pensando assim: ué, pastor, o senhor acabou de dizer que essa obra era primeiro em nós, e aqui o Tiago está dizendo que ele está dando exemplos de outros. Se você pensou isso, você está com o raciocínio correto, é exatamente isso mesmo, se você chegou a essa conclusão. O que eu quis dizer é que algo tem que acontecer em mim primeiro, irmãos. É que algo tem que acontecer em mim e em você primeiro. Não é tão somente uma ação social. Isso aí qualquer ONG pode fazer, e aliás fazem muito melhor do que nós. Não é? Qualquer ONG pode fazer. É por isso que é somente a igreja que pode alcançar o homem como um todo. Não está falando tão somente do aspecto físico. É somente a igreja que pode alcançar um homem no aspecto social, emocional, físico e espiritual. Por isso que a responsabilidade está na igreja, está entre nós. Olha, ele está colocando a responsabilidade para nós aqui, irmãos. Ele está dizendo: se um irmão ou uma irmã, pessoas do corpo, da igreja, não está nem se falando dos descrentes, dos crentes, e necessitados do alimento, e se alguns de vós aqui, tendo condição de fazer, diz: vai em paz e fartai-vos, como vai fartar, se ele não tem, sem contudo lhe dar o necessário, qual é o proveito disso? No entanto, continuamos a repetir o discurso de que Deus é isso, Deus é aquilo, e nos esquecemos de incluir nesse discurso, porque é através de nós que Deus abençoa este país, este mundo, essa cidade, esse estado, irmãos. Porque afinal de contas a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Não é sem motivo que nós estamos aqui. Não podemos transferir a nossa responsabilidade para o Estado. Quem pode fazer de fato por esse estado, por essa cidade, é a igreja. Somos nós. Agora, se existe pouca sensibilidade entre nós, como esperar sensibilidade para com os de fora? Ele está falando para crentes, entre nós. Se existe pouca percepção, pouca habilidade, pouco amor para perceber as dificuldades entre nós, que professamos a mesma fé, cantamos as mesmas coisas, como esperar sensibilidade, disposição para servir aos de fora? A gente olha para Mateus capítulo 9, versículo 35, você deve lembrar desse texto. Vendo Jesus as multidões, compadecia-se delas, porque elas estavam exaustas, cansadas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele se dirige para os seus discípulos e diz: olha, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Talvez os irmãos não saibam,
Mas sabe quantas sinagogas existiam em Jerusalém quando Jesus diz isso? Mais de 400 sinagogas existiam em Jerusalém quando Jesus faz essa afirmação. Mas os trabalhadores são poucos. Como assim se são poucos? Se só em Jerusalém, cidade pequena, não tão grande, existiam mais de 400 sinagogas e a maioria das pessoas estavam ligadas com as questões religiosas do templo. E ainda assim Jesus se dirige aos seus discípulos e diz: os trabalhadores são poucos. Quantos evangélicos nós somos no Brasil, irmãos? Segundo o último censo, no IBGE, nós somos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Responda para você mesmo: os trabalhadores continuam sendo poucos? Dentro da igreja local, os trabalhadores são poucos? Lamentavelmente são poucos. Só dá para contar com alguns. A maioria não pode, porque tem outras coisas mais importantes para fazer. A maioria está ocupada demais com outras prioridades que não são o reino de Deus e a sua justiça, por isso não podem. Os trabalhadores continuam sendo poucos. É por isso que o Tiago, ele diz aqui com todas as letras: a fé que você diz ter, que não resulta em ação na sua vida e na vida dos outros, é uma fé inútil. Inútil. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Sinceramente, gostaria muito, sinceramente, de falar outra coisa para os irmãos, de dizer outra coisa para os irmãos, mas não posso. Está escrito aqui. Quem sou eu para dizer o contrário daquilo que está escrito na Bíblia, sendo que sei que de mim o Senhor irá cobrar? Como também sei que esse discurso, que essa fala não soa bem aos vossos ouvidos, que gera certo desconforto, incômodo, mas foi exatamente para esse fim que a palavra de Deus foi escrita. A palavra de Deus não foi escrita para massagear o meu e o seu ego. A palavra de Deus foi escrita para transformar as nossas vidas, para mudar o nosso comportamento. Isso é fé. A palavra de Deus não foi escrita para falar aquilo que eu quero ouvir. Vá ler Augusto Cury. Lá você vai encontrar o que você quer ouvir. Nada contra esse tipo de leitura, mas a Bíblia não tem esse fim. A Bíblia foi escrita para nos confrontar, para que você olhe para o seu comportamento, assim como eu olho para o meu, olhe para as Escrituras e conclua, tenha coragem de concluir: o Senhor está certo e eu estou errado. Eu preciso me adequar a isso que está escrito aqui. Se a fé que eu digo que tenho não tem produzido mudanças no meu comportamento e não tem servido para que o Senhor me use para abençoar a outras pessoas, eu estou enganado. Eu estou sinceramente enganado a respeito do que eu penso sobre a verdadeira fé. Porque a verdadeira fé, a fé que está na palavra de Deus, ela aponta para essa direção: transformação de vida e transformação das coisas que estão ao meu redor. Se isso não tem acontecido, ou se não tem o mínimo esforço da sua parte para se ver dessa forma, tem alguma coisa de errado com aquilo que você diz crer. Queridos irmãos, a fé cristã não é
a repetição de um discurso pré-fabricado ao longo dos anos. Cristianismo não é isso. Cristianismo não é repetição de frases de efeito. Cristianismo não é simplesmente o fato de você cantar canções de cunho religioso que falem sobre Deus. Cristianismo é vida. E diga-se de passagem, vida radicalmente nova. Isso é ser cristão. Não é concordar com o discurso, não é balançar a cabeça assim, pastor, o senhor está certo, é isso aí mesmo. Sim, é verdade, está escrito aqui, é isso aqui mesmo. Não é concordar, é viver. É viver. Não é suficiente concordar. Não é suficiente você chegar e falar, é isso aí mesmo, tá certo, joia. Cristianismo é viver. Concordar, irmãos, tem muita gente que concorda. Cristianismo é vida. E não a reprodução de um discurso, e não a repetição de um vocabulário. Isso é fácil. Qualquer pessoa pode fazer. Cristianismo implica em novo nascimento, mudança de vida. Fazia isso, não faz mais, era aquilo, não é mais, não gostava de ninguém, agora serve. Tinha dificuldade de fazer isso, mas agora faz. Por quê? Porque não é porque ele quer, porque a graça de Deus o alcançou e o torna assim. Isso é ser crente. Isso é ser crente, isso é nascer de novo. Não tem como esquecer do Nicodemos diante disso, né? Eu gosto de lembrar o Nicodemos, e aí a gente vai caminhar para o final, pensando exatamente nisso. Nicodemos, um homem perfeito, irmãos. Pensem num homem perfeito, se é que é possível. Aliás, não é possível, né? Ser perfeito. Perfeito porque ele é um homem moldado pela religião. A religião olha para o Nicodemos e carimba com um ok gigante. Ok, apto, joia, muito bom. Jesus tem um encontro com Nicodemos. Aliás, o Nicodemos tem um encontro com Jesus ali. Jesus reconhece que ele é um estudioso. Reconhece isso. Que ele está próximo da lei, das normas, da liturgia. Mas o que Jesus diz para o Nicodemos? Nicodemos, conhecer não é suficiente, Nicodemos. Saber não é suficiente, Nicodemos. Eu sei que você sabe, Nicodemos. Você precisa experimentar, Nicodemos. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Como, Senhor? Como pode eu voltar ao ventre materno e nascer de novo? Nicodemos, quem nasce do Espírito é Espírito. Quem nasce da carne é carne. Você precisa ter experiência do novo nascimento. Meu irmão, falamos um pouco hoje sobre a fé inútil. Próxima semana vamos falar sobre a fé útil. Mas já é possível refletir sobre aquilo que nós ouvimos nessa noite. Fé sem obras, obras que primeiro produzam mudanças na minha vida, caracterizadas por uma vida santa, um comportamento santo. Se você não tem experimentado isso, se você não tem se importado com isso, se preocupado com isso, tem alguma coisa errada com aquilo que você diz que acredita. Tem algumas lacunas naquilo que você diz que acredita. E você precisa
Você precisa refletir sobre isso. Essas obras, elas têm que ser vistas na sua vida. Vida santa, uma fé que não é tão somente intelectual, mas é vida. Vida. Cristianismo é vida e não a reprodução de um discurso. É urgente a necessidade de nós nos preocuparmos com o reino de Deus e a sua justiça. Não estou querendo dizer com isso que as coisas que você tem para fazer, elas não são importantes. Sim, é claro que elas são importantes. E por ser importantes, você deve fazer sim. Mas tem coisas que elas não são tão somente importantes, elas são prioridades. Eu não estou falando de coisas importantes, eu estou falando de prioridade. A prioridade para o povo de Deus deve ser apenas uma. Qual? O seu reino e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. Deus quer lhe usar para o crescimento do reino de Deus e para o crescimento da sua justiça. Você precisa estar incluído nisso. Você precisa se sentir parte disso. Cristianismo é isso, irmãos. É vida. E não a reprodução de um discurso. Que o Senhor, por graça, nos encontre vivendo o verdadeiro cristianismo e não nos enganando ao achar que pelo fato de reproduzirmos um discurso, cantarmos músicas gospel, que isso seja suficiente para nos identificar com Ele. Não é. Não se engane. É necessário vida. Tem que ter vida. Baixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor.